empenho que acontece na direção de esforçar por elevar, ele vem a nós pedindo uma paciência que é essa desarticuladora do mecanismo do mal, que vem trazendo uma vibração que aprimora a vida e que é a ciência da paz mesma. E quando é falado sobre a mansuetude, ela tem a ver com a maneira como é feita a minha autoabordagem, visto que o nosso movimento, ele pede essa vibração mansueta e ele urde um passo após o outro que é resiliente e tem essa condição de aguardar por dado fruto, mas que não se detém, continue sementando. E vai ter uma relação próxima de uma capacidade para continuar um esforço nobre, sem aguardar um resultado que aconteça no tempo que gostaria, mas que me encontra disposta a dar aquele prosseguimento em o Livro dos Espíritos. Kardec ele vai falar um pouco acerca da abordagem que eu preciso ter com a minha moral, com saber do prévio para lidar com isso, de maneira que eu possa resistir ao arrastamento a que eu estou submetida de momento a momento, que inclusive tem a ver com o que escolhi antes de reencarnar. E mesmo que aqui nós estejamos numa situação de esquecimento voluntário, onde pode dar uma impressão de que vivemos coisas à revelia de nós mesmos, somente que no astral nós participamos do elenco de lutas e prospectos que viveríamos, sequiosos de validações morais e burilamento. Em sendo assim, com essa atitude de me educar e essa paixão por fazer dar certo dessa vez, eu vou em busca de combater o meu pendor, a minha má tendência, e o que iria requerer um estudo aprofundado e um conhecimento da nossa condição moral e da nossa natureza moral, em que, ao viver o autoconhecimento e a meditação rastreante,
onde assimilo uma possibilidade de identificar a minha mazela, que não é negar, mas a identificação e lidar de maneira a fazer a luz vencer em mim. Existe um caminho que eu, em meio às situações que me encontram e que tem um efeito arrastativo, vão bater com um confronto cujo efeito que advirá tem a ver com a minha moralização, a minha virtude, onde consigo amealhar recursos eficazes para avançar na proposta. E esse saber e compreender a nossa condição moral nos dá o mapa do tesouro para modificar e aprimorar ela. Da mesma forma que é possível eu modificar o que eu conheço sobre um carro, se eu vier fazer um curso técnico de mecânica, de automóvel, e ler um tutorial acerca disso, me debruçar, vai acontecer de uma modificação na forma como via um carro, que foi acrescido de elementos que ampliaram o meu saber sobre esse assunto, e a minha inteligência no que diz respeito a assunto correlato e ventilação paralela, e da mesma maneira é possível manter a minha saúde e acontecer uma prevenção de enfermidade pelo aprimoramento de técnica de higiene, que, conforme a história mostrou, abordar um micro-organismo com um álcool gel, um vinagre, são auxiliativos para limpar um quarto. Uma vacina que leva o meu organismo a produzir um anticorpo importante, direcionado, uma máscara que pode fazer uma proteção caso vá num ambiente onde grace uma condição virótica que esteja levando a doenças naquele meio. Em sendo assim, foi possível modificar a proteção ao meu orgânico e levar ele a não adquirir tal doença por um conhecimento na área da medicação, da prevenção, da higiene. E, da mesma maneira, aprofundar na nossa moral vai nos levar a uma possibilidade diferenciada de lidar com isso.
E essa participação no astral daquilo que vou viver aqui, isso tem a ver com a minha liberdade de fazer essa escolha. E, inclusive, no desdobramento do sono, eu posso ter contato no astral com os mentores da minha atual reencarnação e ratificar, endossar o pedido que já havia feito antes de nascer em relação a uma alteração orgânica que esteja vivendo e que, como eu esqueço na hora que acordo, acho que a cura não vem, mesmo eu tenha pedido, mas aquela anomalia orgânica foi pedida e endossada por mim, porque precisava dela moralmente falando. E nos mantemos com a condição de fazer essa escolha pela espiritualização, que nos dá a condição de lidar com a prova e o desafio, a expiação, de forma bem-sucedida, no que tange a essa postura que vai me ajudar a não precisar repetir aquela experiência, porque é algo que eu já tinha pedido antes de nascer, que me encontraria aqui e que, da forma como eu lide, ao voltar para lá e ver como atuei, percebo que não preciso mais reviver aquilo e proponho a liberação de uma experiência parecida para que vá ao encontro de outras, que igualmente me auxiliarão. E aqui nós estamos num orbe de prova e de expiação. E isso diz de uma energia que é testificadora e que vai estar nos pedindo levar a voz da desmaterialização. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho em que é colocado a influência que a matéria tem para uma loucura, um suicídio, uma depressão, em que, ao desfraldar essa bandeira e divulgar, eu assumo responsabilidade no cortejo que advirá disso, e que é grave. Hoje, com a mídia social, as informações, elas vão de um lado a outro, orbe afora, e a questão não é a velocidade com que é possível chegar do outro lado, mas o que levo. E conforme Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, onde ele coloca a postura dos bons espíritos e como isso é patente na nossa interação tete a tete, onde no tópico 10º do capítulo da identidade dos espíritos, modo de se distinguir os bons dos maus espíritos, vai ser arrolado
que o bom espírito, ele não se impõe, não ordena. Ele, ora trazendo um conselho, deixa aquilo ali, mas se percebe que não foi ouvido, ele discretamente se retira. Os maus são imperiosos, desejam ter a verdade absoluta e deter isso e fazer isso acontecer. Em sendo assim, querem ser obedecidos, dar ordem. E permanecem ali, haja o que houver. Não recua um palmo. E quando acontece uma imposição de um espírito, de querer imperiar e cravar o que ele traz, isso trai a sua sombra e a sua inferioridade. Existe um absolutismo, um exclusivismo naquilo que coloca, como se precisaria ser acatado por todos e que teria que ser assim. Nessa percepção de que existe uma predestinação em torno da sua figura, uma distinção, um diferenciamento, um privilégio da verdade. Nesse caminho, ele vai exigir, querer que aconteça uma crença cega e surda, aquilo que ele talha, e não ousa, em instante algum, apelar para a razão, para o bom senso, porque percebe que fazer isso os desmascararia e revelaria. E é um cuidado que nós todos temos que ter, inclusive pela nossa condição, colocando sobre mim de espírito inferior, cujos sinais de arrogância precisa ser visto e combatido, porque é uma cegueira da alma. Nesse trabalho do cacau, do passe, em que nós estamos colocando vídeos diariamente e deixando na rede, o nosso intuito é fazer uma reflexão diária da doutrina espírita, onde esses postulados, à medida que nós nos colocamos para fazer essa troca de figurinha, os bons espíritos nos orientam, nos alertam, e o primeiro ouvido mais próximo daquilo que é falado aqui é o meu mesmo. Então eu ouço os vídeos, aprendo com eles, porque há um derramamento de orientação que não promana de mim, enquanto inapta para isso, mas do próprio Cristo. Desculpa se houve em algum momento uma imposição de alguma questão, visto que esse não é o objetivo, mas fermentar e reflexionar à luz da doutrina espírita, onde um aspecto que é colocado vai auxiliar e nós vamos como que formando quebra-cabeça. Por isso que a doutrina espírita ela não pode se calar, se deter. E urge que nós tenhamos essa intrepidez de levar o Sete Evo, essa doutrina maravilhosa e libertadora que tanto tem feito por nós. E
no relato da trajetória do Dr. Bezerra de Menezes, que era católico, ele havia recebido um livreto que falava dos postulados da doutrina espírita, e ao ler ele ia percebendo que ele concordava com cada ponto pelo qual ele passava. Por fim, ele conclui que era espírita e não sabia, e passa a militar no espiritismo sob o auspício de Nossa Senhora, com o qual ele tinha uma relação muito próxima. Desde o seu estado no catolicismo, ele tinha uma proximidade que vazava nas orações que ele fazia já no espiritismo, em que era marcante a presença, o acolhimento de Maria. E trazia essa bênção, que foi essa presença que o conduziu na sua trajetória ínclita aqui, em que tantos foram auxiliados pela sua mão bonosa. E através dele foram acontecendo mudanças importantes no movimento espírita, e pôde instaurar uma era nova no que tange a homeopatia aqui no país, à distribuição de mantimento, ao trabalho mediúnico, que vinha de Maria mesmo, essas bênçãos para nós, e que continua conosco, nos auxiliando. Em sendo assim, quando nós falamos de levar esse pão da instrução, que nos ajuda na abordagem da automoral, isso tem a ver com uma atitude intrépida que abraçamos para auxiliar e levar essa informação a outro. Fazendo um esforço para que isso pipoque, orbe afora, vai acontecendo de que os bons espíritos secundem nosso esforço, porque o trabalho é deles mesmos, que promana a obra da regeneração. E usando dos nossos pálidos energias, é possível, mesmo considerar por mim a minha microscópica insignificância, o trabalho ser propalado e levado a quem precisa. E mesmo que alguém, numa preleção espírita, comente alguma coisa que eu pessoalmente possa não concordar, conforme aqui, às vezes algo que eu fale, que alguém que ouça pode não pensar daquela forma. Mas o objetivo é esse mesmo, é fomentar a reflexão em torno dos assuntos da nossa moral, que tem a ver com a instrução que o Espiritismo vem trazer. Visto que o imperiar uma verdade absoluta e querer que aquilo prevaleça, isso seria uma cegueira da minha parte. Quando nós nos colocamos numa situação de refletir à luz da doutrina espírita, são caminhos traçados para que novas reflexões aconteçam, e em sendo assim nós possamos abordar com menos prejuízo da nossa matéria a nossa moral. E esse é um movimento intenso que Jesus tem feito. Haja visto a propalação
de vídeo espírita, áudio de oração, que pipoca nas redes sociais, e é possível isso chegar em tempo real a toda parte. Nós precisamos fazer um filtro básico, visto que algo que pode dar a impressão de ser da doutrina espírita pode ter algum tipo de máscara de tingimento, conforme Kardec narra aqui nesse trecho. Mas, enquanto trabalhadores de última hora, somos convocados a, naquilo que detemos de quinhão, disponibilizar, que vai ser multifacetado. E uma outra questão que é colocado no subsequente, onde Kardec assevera que os bons espíritos, eles não ficam lisonjeando, julgando essa casca de banana e fazendo esse aplauso insensato. Quando eles aprovam aquele bem e aquela atitude que foi feita, tem uma reserva. E de forma discreta. Já os maus, eles vão prodigalizar e derramar esse exagero em ficar julgando esse confete, e com isso estimula a vaidade, o orgulho, que são as nossas mazelas, que cabe a nós combater enquanto humanidade. E fazem isso mesmo colocando a pregação da humildade imiscuída, para nos confundir. E tentam exaltar e elevar a importância de alguém a quem eles desejem captar, usando como canal para fazer essa confusão. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, visto estarmos numa conjuntura de mistificação, onde é possível um dado espírito que deseja insuflar uma ideia malsã usar uma capa de benção. E, em sendo assim, levar a uma captação e assimilação da minha parte. E essa isca, ela está disponibilizada. Ela acontece diante de nós, cabendo à nossa vigilância, à nossa oração, ao nosso discernimento, separar o joio do trigo. Mesmo que esteja imiscuído numa massa de bolo, e que só essa vigilância supracitada, essa vida de oração, essa sabedoria que promana de uma moral no bem, vai nos conferindo. E nos dando a capacidade de diferenciar esse condição que é sombria daquilo que é uma tocha de luz. Por isso que é arrolado a simplicidade como um caminho que vai me desprendendo da matéria e me fortalecendo.
no essencial. E nós vamos precisar que aconteça uma análise mesmo, despretensiosa, daquilo que vivemos e fazemos, e um bom senso para aquilatar da nossa ação. Se algo está obscuro, para mim, confuso, eu preciso pedir esclarecimento aos bons espíritos, rogar que eles me auxiliem, mesmo porque o espírito bom, ele deseja me esclarecer e me auxiliar. E nós precisamos estar como esse subverme, esse animal próximo do dono, senão a gente desvirtua. Falando da minha situação, onde quanto mais eu procuro me aproximar por sentimento e ação dos bons espíritos, mais eles vão me alertar e me esclarecer. E aí, essa colocação de rejeitar e romper com que seja lógico, com aquilo que transborde mau senso, com que entorne uma mentira, e o fato de ser espírito não modifica o estágio em que ele está e se demora. Em sendo assim, um espírito que tenta me convencer de algo, ele pode estar ainda numa condição de muito apego à matéria. E vice-versa. O que nos diferencia é a moral e é o esforço que faço para domar a minha má inclinação. Que quanto maior esse esforço, quanto mais paixão coloco para que isso dê certo, mais fruto bonoso produzo. Por isso, a orientação ela vai chegar até nós como esse levanto de onda em que nós reunimos o feixe do bem e espargimos isso. Forma o Espírito de Verdade nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo.